Crime frustrado. Bandidos explodem caixas eletrônicos em Caraguatatuba, mas fogem sem levar o dinheiro. Economia que assusta. Indústria e comércio da região temem aumento de impostos com o ajuste fiscal do governo. Se a desoneração da folha de pagamento tiver o aumento que o governo está pretendendo, nós vamos ser obrigados a desligar nossas chaves das nossas máquinas, porque não teremos condições de arcar com esses custos. Aconteceu de novo. Pela segunda vez no mesmo dia, a van do transporte complementar de Taubaté se envolve em acidente. Em entrevista de sábado, médico alerta: baixa procura pela vacina põe em risco a prevenção contra o vírus HPV. Hoje a doença sexualmente transmissível mais frequente na população mundial, principalmente em jovens, e que causa graves repercussões, como por exemplo o câncer de colo de útero na mulher. De dar água na boca. Sardinha é tema de festival gastronômico em Ilhabela. Nas cozinhas de 7 restaurantes aqui de Ilhabela, a sardinha foi incorporada em diferentes receitas. É fim de semana, humor e rock estão entre as dicas da nossa agenda cultural. O Band Cidade, segunda edição, começa agora. Olá, boa noite. O ajuste fiscal proposto pelo governo federal prevê redução de gastos e aumento de arrecadação. O corte bilionário no orçamento já foi anunciado. Mas como elevar a receita líquida se a economia está andando para trás? Na região, o comércio e a indústria temem aumento de impostos e afirmam que se a carga realmente subir, a recessão poderá ser ainda maior. Os comerciantes e industriais do Vale do Paraíba estão preocupados com o ajuste fiscal. O pacote de medidas do governo federal pretende reduzir em quase 70 bilhões, ou 1,2% do PIB, as contas públicas através do corte de gastos e do aumento de impostos. Este economista explica que o objetivo é equilibrar as receitas e as despesas. O ajuste fiscal compreende, de um lado, aumento de receita, de outro lado, o corte de gastos do governo, para reequilibrar a receita com a despesa. O aumento da receita só é possível com o aumento da carga tributária, que o brasileiro não suporta mais pagar impostos, né? Esses cortes das despesas que o governo poderia fazer, por exemplo, nós temos 39 ministérios e o governo está fazendo um ajuste fiscal e quase sempre penalizando muito mais a população. Ele próprio não está cortando na própria carne. Com a inserção nesse ajuste fiscal, vai ficar muito difícil para todo mundo, mas é um mal necessário, como eu disse, isso tem que ser feito, porque se não se faz isso agora, os problemas lá na frente são muito piores. Dados do Ciesp apontam que o desemprego vem assombrando o setor das indústrias. No último mês, a Regional de Jacareí registrou uma queda de 250 postos de trabalho. E a perspectiva é que o número cresça ainda mais. Mas a pior das medidas ainda está para ser aprovada: o aumento dos encargos sobre a folha de pagamento dos funcionários. Segundo o nosso próprio presidente Paulo Staff, que declarou agora no Congresso da Micro e Pequena Indústria, que nós tivemos segunda-feira em São Paulo, ele falou: se a desoneração da folha de pagamento tiver o aumento que o governo está pretendendo, nós vamos ser obrigados a desligar nossas chaves das nossas máquinas, porque não teremos condições de arcar com esses custos. Os trabalhadores das indústrias também temem as medidas do governo federal. Então, o governo está restringindo o acesso ao seguro-desemprego, ao PIS, restringindo a questão da pensão por morte no nosso país. Inclusive, o próprio benefício social está sendo reduzido nesse momento. Tudo isso voltado para fazer uma economia, para pagar a dívida externa aos grandes banqueiros e estão transferindo para nós o ônus dessa crise. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, a situação do comércio na região também não está nada boa. Somente em Taubaté, 137 vagas de emprego deixaram de existir no setor em abril. No mês de fevereiro, que é o último dado disponível, o comércio caiu 9,7% em comparação a fevereiro de 2014, o que é um número bastante grande. O consumidor tem se sentido muito desconfortável, né? Primeiro, como a gente falou, com relação à inflação, os preços têm subido na compra de veículos, na compra da linha branca, em que o crédito é fundamental. Você tem mais dificuldade ou a taxa de juros está num patamar extremamente elevado
Isso faz com que as pessoas se retraiam e não façam as compras. Mas chega uma situação que ele é obrigado a demitir. Segundo o economista, a situação já virou uma bola de neve e não deve melhorar tão cedo. Se o governo fizer tudo direitinho daqui para frente, que a gente tem dúvidas também com relação a isso, né? A gente daqui a uns 3 anos e meio, vai começar o país a crescer novamente, o PIB deverá aumentar muito lentamente, muito gradativamente. Tudo isso se não houver uma grande crise internacional da qual nós não estamos livres, que veio impactar a nossa economia em função de uma economia globalizada que nós temos. E a reversão desse quadro é um processo lento, longo e doloroso. Bandidos tentaram explodir 3 caixas eletrônicos na madrugada deste sábado em Caraguatatuba, mas a ação foi frustrada. A ação aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Os equipamentos ficavam dentro desta farmácia, no bairro Perequê-Mirim. Segundo a Polícia Militar, a quadrilha utilizou um carro roubado com placas de São Bernardo do Campo para arrombar a porta de aço do estabelecimento. Depois colocaram a dinamite, mas a explosão não conseguiu arrombar o cofre, que tinha um tipo de blindagem mais resistente. Os bandidos fugiram sem levar nada. Na fuga, deixaram o veículo atravessado na rua para dificultar a ação da polícia. Por enquanto, ninguém foi preso. 2 pessoas ficaram feridas no pouso forçado de um paraglider hoje na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. O acidente aconteceu em um terreno próximo à base da Polícia Rodoviária. O piloto teve problemas com o equipamento. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para fazer o resgate, mas o instrutor de 40 anos e a aluna de 25 foram socorridos de ambulância ao Hospital Regional em Taubaté com suspeita de fraturas no tornozelo e no joelho. Pela segunda vez em menos de 24 horas, uma van do transporte complementar de Taubaté se envolveu em um acidente. A batida aconteceu no início da noite de sexta-feira. O veículo seguia para o bairro Secap, quando próximo à Praça Santa Terezinha, na região central, colidiu em um carro onde estavam um casal e um bebê, que não se feriram. Na van também ninguém se machucou. Segundo os passageiros, o motorista dirigia em alta velocidade. Pela manhã, também na sexta-feira, outro veículo do transporte complementar caiu em uma ribanceira na estrada Itapecerica de Baixo, próximo ao bairro Marlene Miranda. Chovia no momento do acidente. Somente o motorista e a cobradora estavam na van. Eles tiveram ferimentos leves e passam bem. No próximo bloco, prevenção em risco. Na entrevista de sábado, o médico alerta para a baixa procura pela vacina contra o vírus HPV. São 6 horas e 58 minutos e a gente volta em instantes. Até já.